Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu quero agradecer a sua audiência. Você de São Paulo, Salvador, Camaçari, Toronto, João Pessoa, Goiás, Belo Horizonte, Canoas, Estados Unidos, Illinois, Curitiba, Porto Alegre, São Luís do Maranhão. Muito obrigada pela audiência, um forte abraço. Bom, hoje eu vou conversar com um colega que tem 2 trabalhos ao mesmo tempo e ele vai dar dicas para a gente. Se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida e quiser mandar uma pergunta para o convidado ou para mim, mande um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Luiz, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a você, Mara, pela oportunidade. É um prazer participar do programa. Obrigada. E eu quero começar perguntando para você, o que levou você a ter uma vida dupla? Ser CLT e ser empresário, né? Então, na verdade, eu já era para ter começado há muito tempo. Como o meu trabalho envolve arte, né? E eu fui depois para a área administrativa, eu sentia falta desse trabalho artístico. Ai, vamos contar o que você faz, né? O que é no CLT e o que é no renda extra. Sim, sim. Bom, hoje eu sou CLT, sou gestor de varejo, de lojas de venda, e o meu trabalho, essa extra que eu faço, é como maquiador e cabeleireiro. Então, eu já tinha essa arte há muito tempo atrás, mas ela ficou meio que encostada um tempo. E aí eu falei, por que não voltar ativa, né? Então, eu voltei a fazer o que eu já fazia há muito tempo atrás, só que tendo essa renda extra nas horas livres, como o final de semana. Primeiro você foi gerente de vendas ou primeiro você foi maquiador? Primeiro eu fui maquiador, Tá. depois eu fui trabalhar com a área administrativa, com a parte de gestão de vendas. Tá vendo? Gente que está nos ouvindo. A gente não é estático, né? A gente tem que se reinventar, não é, Luiz? Exatamente, se reinventar, e eu aproveitei a oportunidade, que já é uma veia artística que eu tinha, né, e eu voltei ao mercado novamente, fazendo a parte de cabelo junto com a maquiagem também. Então, a gente quer ir numa festa no sábado, ou no domingo, ou na sexta-feira à noite, a gente pode contratar você. Com certeza. E aí a gente já sai pronta de casa. Exatamente, você já sai pronta, vestida, já com cabelo, make, prontíssima. Prontíssima. E você entende que você acaba se dedicando mais a uma coisa do que a outra, ou você consegue lidar com as duas bem? Eu consigo lidar com as duas bens. Obviamente que o meu trabalho me consome mais o de, vamos dizer, de segunda a sexta, que é a parte administrativa, mas como através da rede social eu consigo também mandar orçamento para clientes, né? Mandar dicas que ela quer saber sobre os eventos que futuramente a gente vai ter. Então eu consigo levar paralelamente os dois trabalhos junto, tranquilo. Gente, vocês não sabem, o Luiz trabalha no carnaval. Olha que delícia! Ele fica lá no camarote da X empresa, Sim. maquiando, mas dá para pular carnaval e se divertir também, não dá? Dá sim, e esse trabalho, a arte é interessante porque quando você está ali incrementando um cabelo, uma maquiagem para a pessoa que vai para uma festa, ela já está naquela energia de todo mundo tá feliz numa festa de casamento, aniversário, carnaval mais ainda. Você maqueia, penteia e pula o carnaval junto. Junto, ai, que legal. Eu ia te perguntar como você divulga o seu trabalho. Você comentou que coloca alguma coisa nas redes sociais, como é que você faz? Então, antes eu tinha só uma rede só pessoal, né? Tá. Uma rede social, e aí eu fiz uma outra profissional, e eu acabo usando muitas vezes a pessoal para impulsionar a profissional, ou seja, todo um trabalho novo que eu faço na rede profissional, eu vou lá dar um input na pessoal para jogar para profissional.
Porque você já tinha seguidores na tua pessoa física, pessoal, eu vou falar, né? Isso O mesmo. meu processo, Luiz, foi o inverso. Bom, primeiro, para quem não sabe, hoje eu trabalho com rede social, eu nunca tive rede social. Aliás, eu não gostava de rede social, porque eu falava assim, né, Luiz? O Luiz já me conhece há algum tempo. Eu falava assim, ai, gente, eu não tenho interesse em saber da vida dos outros e também não quero que ninguém saiba da minha, não. Lembra, Luiz? Sim, lembro total. E, de repente, me vi na rede social, estou com mais de 10 mil seguidores e adoro mexer com a rede social. Claro que eu tenho os meus limites, eu não fico me preocupando com o que as pessoas estão postando. Realmente, minha rede social é para dar dicas, orientações, eventualmente eu coloco alguma coisa. Então, o meu processo foi inverso, né, Luiz? Sim, foi o inverso, e você é um exemplo de pessoa que a rede social você usou a seu favor e a favor das pessoas, né? Porque além de você usar também hoje como uma ferramenta de trabalho, as pessoas estão muito bem ouvindo de uma linguagem que ela consiga entender, né? Exato, o propósito do Mayra Descomplica é falar de forma simples, clara e didática, porque ficar falando só termo técnico, né, Luiz? É para descomplicar mesmo, né, É Mara? para descomplicar. Igual você está fazendo uma make, aí você fala assim, não, porque agora eu vou usar a base que tem isso, que tem aquilo outro. Não, eu quero saber da minha pele tá bonita. Exatamente, exatamente. Não é? Então, eu procuro levar esse tipo de coisa para finanças também. Sim, E falo total. para os meus amigos que são advogados, gente, facilita a linguagem aí. Não? Exatamente. Quando eu vou falar com a cliente, inclusive sobre orçamentos, normalmente elas me passam algumas referências, né? Aí eu explico para ela, olha, o teu cabelo tem mais volume, então esse cabelo, a gente vai ter que fazer esse processo, tal, mas numa linguagem que ela entenda. Não vou falar de reconstrução, de fio, essa coisa, a cliente não. Não faz sentido. Ela quer estar bela, ela quer estar linda. Exatamente. Pessoal, estamos aqui com Luiz Mufato, gerente de vendas, maquiador. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. @Mara Descomplica. Voltamos e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de São Gonçalo dos Campos, Bahia, Piracurucá, Piauí, Santa Luzia, Minas Gerais, Canoas, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ceará, você que está aí na Argentina, em La Pampa, Córdoba e Santa Fé. Muito obrigada, irmãos. Rio de Janeiro, Giraldo Ponciano, Alagoas. Um abraço enorme para vocês, é um prazer. E eu quero dizer que agora são 12 horas e 23 minutos. Aqui em São Paulo acordou aquele friozinho, agora já está bem calor e à noite vai esfriar mais um tantinho, né? Coisas aqui de São Paulo, né? Lu, me conta, você abriu a sua empresa, como é que você está fazendo isso hoje? Então, Mara, como a demanda não é uma demanda tão grande assim no momento, né? Faz assim, até menos de um ano que eu fiz aí a rede social, então eu estou conseguindo conciliar ainda, porque como eu sou CLT, eu contribuo no INSS, né? Então não é uma coisa que está me preocupando tanto. Mas vamos dizer, se eu tivesse hoje só essa renda extra, já teria aberto a empresa, ou mesmo que se a demanda crescer, né? Eu também vou ter que abrir. Certo. Então, gente, o Luiz lembrou uma coisa boa, né? Porque muitas pessoas não querem abrir empresa, acham que não tem necessidade. Mas por que é importante você ter, principalmente o MEI, que você paga em torno de R$ 70 por mês? Por quê? Porque aquela taxa do MEI, o DAS que você paga referente ao MEI, está incluso os impostos e o teu INSS. Então, além de contribuir para a sua aposentadoria, você, depois de um ano de pagamento em dia consecutivo, você tem direito à licença maternidade, 10 meses, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, é importante. No caso do Luiz, eu até concordo, porque a demanda da renda extra
ainda é uma coisa que não é tão expressiva, e você tem o seu emprego CLT que contribui para o INSS, etc., né, Luiz? Sim, isso mesmo. Então, é muito importante. Muitas pessoas falam assim, mas eu vou contribuir para o INSS, eu não sei se lá na frente eu vou ter aposentadoria. Tá, mas daqui 10 meses você pode ficar grávida e precisar do auxílio maternidade. Se você não estiver contribuindo, você não vai receber nada. Né, Sim, Luiz? A total. gente vê muito isso, né? Total, eu acho que independente de idade, tem que pensar na contribuição do INSS, seja CLT ou seja MEI. Exatamente. É uma segurança, né? E, gente, eu vou contar para vocês que o Luiz, ele foi meu cliente de mentoria financeira há 1 ano e meio atrás, e eu quero perguntar como está se a sua vida financeira melhorou depois da renda extra, e aproveitar e contar um pouco da sua experiência, como foi a mentoria. Então, Mara, eu acho que primeiro a ideia foi assim, descomplicou, né? Eu acho que a Tá. Mara descomplica. Então, foram várias coisas que me fez repensar minhas atitudes financeiras, né? Então, hoje, quando eu tenho um extra, eu fico muito naquela, o quanto eu vou ter de benefício isso, se eu vou investir, se eu vou comprar, desde eu vou comprar um tênis novo, ou eu vou fazer uma reforma no apartamento, né? Então, eu procurei fazer meio que prioridades financeiras. O que eu vou fazer com esse dinheiro extra, né? Minha planilha que eu já tinha de despesas, hoje ela está mais organizada, né? Boa. E então, assim, mudou realmente minha vida. Hoje eu tenho uma vida mais controlada, né? E tanto é que até essa renda extra, quando eu coloco na planilha, e eu procuro usar essa renda extra para tipo um investimento, seja para uma viagem, seja para um benefício meu, do que nas contas, porque senão a renda extra não faz muito sentido, né? Porque senão vira aquele bolo, entra no jogo, e quando você vê, você fala assim, nossa, eu estou trabalhando para caramba e não tenho dinheiro nenhum. Porque você criou mais consciência, né, nos seus gastos, né, Luiz? Exatamente. E aí a renda extra não pode virar uma despesa extra, né? Exato, porque aí você ganha mais e gasta mais. E essa é uma cultura que o ser humano tem, né? Ele fala Sim. assim: eu gasto tudo porque eu ganho pouco. Uhum. Não, muitas vezes é porque você está tendo um gasto que você não precisaria ter, como Sim. um aluguel que não comporta com a sua renda, né? E tem muitas coisas da mentoria que você carrega com você, por exemplo, aquelas coisas que a gente comentava assim, porque eu mereço, né? É a Isso. famosa desculpa que a gente fala assim, não, mas eu mereço, né? Ou você tá andando no shopping, né? Eu vivo em shopping, e aí você passa numa vitrine e olha, nossa, mas esse tênis tá incrível, maravilhoso. Aí lembra da Mara, vai tomar um cafezinho, dá uma volta, que depois você pensa, não Você sabe que eu tenho precisa. uma cliente, uma mentorada, que ela fala que ela tem mais medo de mim do que do marido dela. Que quando ela pensa em comprar alguma coisa, ela fala assim, mas a Mara vai falar que você não precisava disso. E é assim, gente, não é um julgamento, é que a gente precisa estabelecer prioridades. O que é minha prioridade? Ter uma Sim. reserva financeira? Ou minha prioridade é ir passar férias no Egito? Hoje mesmo de manhã, Mara, me fez lembrar Ah, de você, o meu ah. café na cafeteira que eu fui passar. Conta a história da cafeteira. Porque assim, eu na mentoria até comentei isso com a Mara, eu tinha uma cafeteira elétrica, aí de repente ela queimou, e eu fui aí para uma loja fazer vários orçamentos, aí eu achei que, sei lá, tinha uma de R$ 150, tinha uma de 400, que ela acordava já com horário para passar um café e tal. Só que até eu fazer essa compra, eu fiquei aí uma semana fazendo café tradicional. Pegava lá a melita, o filtro, né? E colocava e passava o pó de café e tal. E aí depois eu falei, nossa, mas eu sobrevivi sem a cafeteira. E hoje eu uso aquela, não sei se chama aquela cafeteira plástica mesmo, com um filtro de papel, e Sei, o coloco o pó coadorzinho. e E passo. Ou pronto, seja, você faz café uma vez por dia, tá ótimo. então assim, hoje eu economizo o pó, a água e a energia.
Exatamente, é isso aí. Gente, passou super rápido. Fica com a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos já já com o Luiz Mufato contando sobre renda extra. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e, como eu já disse para você, eu trabalho com mentoria, com consultoria para pessoas físicas, para pequenos empresários. Quem ainda não me segue, vai lá no @Mara Descomplica, tem muita dica bacana, tá? E eu quero agradecer você de Taboão da Serra, São Paulo, Viçosa, Minas Gerais e França, eu vou me arriscar aqui, Roubaix, não sei se fala desse jeito. Muito obrigada. Luiz, me conta. Você já tem uma renda extra, né? Então, de semana você se dedica ao seu trabalho de CLT e aos fins de semana e à noite, feriados, você procura fazer a renda extra com make e com cabelos. Como você pretende agregar mais vendas na sua renda extra? Tipo, vender batom, vender. Você pensa nisso? Já pensei sim, Mara. A princípio, estou fazendo uma investigação de mercado, né? Oba! Porque todo o trabalho, quando eu faço, muitas vezes a cliente, o batom que eu passo, ela não tem para levar na festa e tal. Então, eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para ver uma marca que tem um custo, um benefício, né? Porque você trabalhar com uma venda de um produto de maquiagem, por exemplo, existe todo um cuidado de validade do produto, da procedência e tal, né? Então, assim, a minha preocupação hoje, se eu quero aumentar essa renda extra, é que eu tenha um produto de ótima qualidade com o padrão do meu serviço, né? Então, eu não posso colocar lá um batom que é baratinho, não. Então, Sim. a princípio, eu estou investigando o que eu posso oferecer a mais. Talvez aqueles produtos mais básicos, né? Batom, Sim, um pó translúcido para retocar a maquiagem na festa. e rímel, mas coisas que depois ela possa usar no dia a Sim, dia dela, né? exatamente. Né? Você mesmo foi uma cliente que É, eu fiz e depois você quis o lápis, a prova d'água, lembra? por isso que eu pensei em te perguntar, porque eu falei assim, eu amo maquiagem, adoro me maquiar, mas Uhum, eu não entendo. Então, uhum, você usou, eu falei, pô, legal esse negócio. Então, talvez seria uma coisa bacana que é. agregaria um pouquinho mais, né? Até porque eu trago isso, porque meus 16 anos aí de varejo de maquiagem, eu trabalhava com uma marca onde você maquiava a cliente e estimulava a venda. Então, quando eu aplico o produto, eu acabo falando, né? Que foi mesmo o teu caso. Eu falei do lápis à prova d'água enquanto eu aplicava. Então, se estimula a venda em querer ter o produto, né? Até porque você usa na gente de forma correta. Então, a gente acaba vendo o resultado, né? E fala, pô, É. isso serve para mim, né? Eu posso, de repente, fazer uma parceria com uma marca, né? Eu posso fazer a venda. Exatamente. E aí, ó, eu já dando uma consultoria aqui. Já estamos, Tem que, ó. co- tem que começar a guardar um dinheiro do renda extra para reinvestir na renda extra. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu faço isso, viu, Mara? É. Toda vez que eu preciso repor um spray de cabelo, ou algo de maquiagem, né? Cabelo eu acabo gastando mais produtos. Eu sempre pego dessa renda extra para que eu possa ter ali um gasto com extra com beleza do que minha outra o trabalho, entendeu? A extra é extra. Para Exatamente, ser extra e para investir no extra. exatamente. Senão vira aquele bolo só e quando você vê, ao invés de você estar economizando, você está gastando mais, porque você está gastando o que você está ganhando na renda extra. Não, eu procuro não fazer aquele erro que eu vejo que muitos donos de empresa faz aquela mistura da conta física com a jurídica junto. Então, Nem a me renda fala. extra eu classifico como se fosse uma conta jurídica. Ganho ali e Isso. gasto ali. Isso. E aproveitando que você falou, estava atendendo um microempresário
e ele falou assim para mim, do segmento de confecção, e ele falou assim para mim, minha empresa não dá lucro. Mário, eu estou trabalhando, eu não ganho nada na minha empresa. Aí eu perguntei, quem paga o seu aluguel? Meu trabalho. Quem paga o supermercado? Meu trabalho. Quem paga a escola das crianças? Eu falei, então como é que a tua empresa não dá lucro? Tua empresa dá lucro, é que você não Sim, sabe. Por quê? Porque mistura tudo, e aí na cabeça dele, a empresa não dava dinheiro, mas a empresa está pagando todas as contas. sim, sim. Então, ela dá resultado. A questão é não separar. Então, uma dica, gente. Por exemplo, no caso do Luiz, que ainda não tem uma empresa porque ele não tem necessidade, o ideal é ter duas contas, né? Tem uma conta num banco digital para não cobrar tarifa. O que receber de renda extra vai para lá. E o que for comprar para aquele trabalho, compra dali. Né, Luiz? É exatamente esse exemplo que eu estava te dando, Mara. O que eu ganho na renda extra, se eu pago as minhas contas, eu não vejo ela, parece que não está me rendendo. Agora, quando eu pego a renda extra para eu fazer um lazer, por exemplo, algo que não estava programado, então foi um extra, então eu tirei daquilo ali. Aí Né? você viu o valor. Você vê o valor, e assim, quando você pensa em renda extra, tem que ter muito valor, porque é uma hora do teu descanso que você vai fazer aquele trabalho. Né? Exato, eu ia falar isso. A gente trabalha, e depois fala assim, ai, mas eu só trabalho. Por quê? Porque não está organizado. E é isso que você falou, tem que valorizar muito esse dinheiro. Sim, sim. Porque é Tem que aquilo, valorizar. você podia estar brincando com o Bartô, que é o cachorro dele, ao invés de estar fazendo make. Exatamente. Então, quando for gastar, tem que ser em algo que seja muito valioso. Sim. E ser valioso não significa ter comprado alguma coisa, né? Sim. Acho que Pode ser e passar o dia com a sua irmã num parque. exatamente. É ser merecedor daquilo que se trabalhou e você vai usufruir da forma, seja para um lazer, seja para algo adquirido, né? Exato, e valorizar esse trabalho, porque custa, né? Custa. Custa. Gente, nós vamos para o nosso último intervalo. Sorocaba acabou de entrar, obrigada, Sorocaba, São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o Luiz Mufato, que ele vai dar dicas para vocês de como começar a fazer renda extra. Fica com a gente. Olá. Obrigada a você da Argentina, Buenos Aires, Contagem, Minas Gerais, Bragança Paulista, São Paulo, você da Cidade do México, no México, muito obrigada por prestigiar o Mara Descomplica. E eu quero perguntar para o meu convidado, minha origem é de banco, né, gente? Eu sou movida a metas. Você tem metas para sua renda extra? Então, a minha renda extra, ela já chegou a 5 até 10% do que eu ganho como CLT e tal. Mas sempre eu procurei por uma meta, assim, vamos dizer, de 5% do que eu ganho para ter uma coisa mais rentável. Tá. Por exemplo, se Então, for você tem tua meta. isso, tem uma meta de 5, mas já Tá. cheguei a 10%. Tá. Se for 5, você já está cumprindo o seu objetivo. Isso. Excelente. Passo Fundo está com a gente, Rio Grande do Sul, obrigada. Luiz, quem quiser contratar você para arrumar o cabelo, para fazer make, claro que tem que estar em São Paulo, né, Lu? Como é que te encontra? Então, tem o meu Instagram, que é Luiz Mufato Beauty, ali na rede social, então você consegue me encontrar. E lá Tá. tem meus trabalhos também. Luiz com Z, Luiz com Z, Mufato, Mufato normal, com F, com T, Beauty. Beauty. Aí lá Exatamente. tem os contatos do Luiz, os trabalhos dele, etc. Isso mesmo. Quais são as dicas? Como é que foi para você começar na renda extra? Eu acho que não foi difícil, porque você já era maquiador, né? Não era uma coisa nova. E o que você quer dar de dicas para as pessoas que estão nos ouvindo,
E ainda falta aquele cliquezinho para começar, o start. Mara, acho que a primeira dica, a gente até comentou isso na época da consultoria financeira, da mentoria e tal, você tem que descobrir algo que te dá prazer em fazer, né? Para usar muito bem esse teu tempo livre, né? Eu lembro de uma amiga que hoje ela faz doce e ela falou que de um almoço em família, ela fez uma torta e todo mundo gostou dessa torta e todo mundo começou a motivar ela. Hoje ela faz doces como uma renda extra. Então, assim, a primeira coisa é descobrir o que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer comida, tá? Então, vou me identificar. Porque você tem que fazer o teu bom ali, o melhor, que você vai falar para outras pessoas, né? Segundo plano é calcular, né? Teu custo, né? Quanto que vai custar, se vai fazer uma comida, se vai fazer um cabelo. Eu, por exemplo, eu programo o meu transporte, quanto que vai custar eu até o local, quanto eu vou gastar de produto, né? Você ter ali uma régua para saber se aquilo vai ser rentável para você ou não, né? Tá, boa. E a outra dica também é a divulgação. Hoje a gente vive no mundo digital, né? Então, assim, sem rede social, né? Você é exemplo disso. A gente precisa da rede social. Mas, assim, não sei se por ser mais velha, ainda acho que a melhor propaganda é sempre boca a boca, né? Então, assim, eu usei minha rede pessoal, né, que eu tinha, como se falando, pessoa física, né, para divulgar para todos os meus amigos. Então, hoje todos os meus familiares, meus amigos sabem que eu tenho essa renda extra, e aí fazem a propaganda, né? Eu concordo, vou começar de trás para frente. Eu concordo que o boca a boca é espetacular, mas a gente hoje, nesse mundo de hoje, a gente ainda precisa da rede social, que é uma forma de atingir um público que não chegaria com a gente falando. Sim. E você falou uma coisa muito importante, que é precificar. A gente precisa e não pode ter dó de cobrar, e tem que saber cobrar, é o que o Luiz comentou. Até o que ele vai gastar para chegar, ele tem que colocar na conta. Uhum. Total, né? Você vai fazer uma comida, você tem que pôr o custo da embalagem, do ingrediente, do seu tempo também, né? Exato, exatamente, porque a pessoa muitas vezes fala assim, mas sou eu mesma que faço, eu faço em casa. Tá, mas primeiro tem o seu horário, tem o seu gás, a sua água, a sua energia, tudo tem que estar na conta, senão às vezes você começa a perder e acha que está ganhando, né? Aí você está pagando para trabalhar. Está pagando para trabalhar, exato. E por último, não menos importante, sobre a habilidade, que é o que o Luiz comentou, né? A gente precisa fazer algo que dê prazer, que a gente gosta, porque já vai ser num horário que seria a nossa folga, né? Sim, além de ser aquilo que você gosta, que você já acha que você tem as habilidades, como você falou, Mara, você tem que melhorar ainda. Se tem, né, se intensificar em si. Está sempre estudando. Exatamente. Se você faz um brigadeiro, você tem que ser a especialista em brigadeiro, não pode ser qualquer brigadeiro. Brigadeiro, boa. E assim, muita gente fala assim para mim, quando eu falo, o que você vai fazer de renda extra? Não sei fazer nada. Sabe, não, alguma coisa você sabe, é isso que eu ia falar. Sabe, assim, sempre tem alguma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer. É só você parar para pensar aquilo que você faz e as pessoas elogiam, falam, é uma comida, ou é um desenho, ou é uma arte que você faz. Ou mesmo, você é uma jornalista, você pode escrever em blogs, você pode ajudar a desenvolver alguma rede social de alguém, sempre vai ter alguma coisa. Às vezes não é algo manual, né, Luiz? Como Sim. você é manual, né? Eu nunca fiz renda extra porque eu não dava conta, porque o banco tomava muito tempo da gente. Mas eu adoraria fazer comida, que eu gosto muito. Passear com cachorro. Muita gente está fazendo renda extra passeando com pet. Sim. E é um trabalho super prazeroso. Então, alguma coisa a gente... Tem esse Dog Hero agora, né? Que é quando você vai viajar, você deixa o seu pet o fim de semana ou alguns dias na casa daquela pessoa. Sim. A pessoa que faz isso tem que gostar de pet. Exatamente. Ela tem que gostar.
Senão não tem como ficar com 4, 5 cachorros na sua casa se você não gosta. Então, a gente sempre tem alguma habilidade. Sim, Precisa parar e pensar o que eu posso fazer a mais. exatamente. E aí, desse aí é o pontapé inicial, que ali você vai para os custos, vai para a precificação, e aí você começa a ter prazer nessa extra que está ganhando. E lá na frente, às vezes, larga o emprego e fica só com esse trabalho como renda principal. Exatamente. Que é uma coisa que você, às vezes, não descobriu e acaba se descobrindo, né? Exatamente. É isso Luiz, mesmo. eu quero agradecer muito o nosso bate-papo, foi super bacana. Obrigada por ter aceito. Divulga mais uma vez aí as tuas redes sociais. Então, falando mais uma vez, é Luiz com Z, Mufato é Mufato, Beauty é Luiz Mufato, desculpa, Luiz Mufato Fato Beauty. 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 Obrigada, Muito Lu. obrigado. Passou Eu muito que... rápido. Você vê? A gente fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí a gente vai batendo um papo tão gostoso e a coisa vai fluindo, né? Muito obrigado pela oportunidade, Mara. Obrigada, Luiz. Foi um prazer. Obrigada, pessoal, por estar conosco. Obrigada, à Rádio Na Voz delas por todo o apoio. Semana que vem, não vai perder o programa. A nossa convidada trabalha no Sebrae. Vai ser muito legal a entrevista. Terça-feira, meio-dia. Obrigada, gente. Boa tarde. @Mara Descomplique.